Visto de Fora. Bem-vindos ao Visto de Fora, o espaço em que analisamos os temas da atualidade na Europa, também em Portugal, com a ajuda da Begonha Nigas e do Olivier Bonamici. Viva, sejam bem-vindos a este programa, uma vez mais. Olá, boa noite. Para começar, o Google, Mundial de Clubes, apagão, flotilha, foram os termos mais pesquisados em Portugal este ano. E vocês, o que é que mais googlaram este ano? Begonha, comece por ti. Pois non sei moito ben, eu estou sempre à procura de información, sou xornalista, non é? Sou curiosa por natureza, por tanto non estou à procura só de futebol ou de, é verdade que cando foi, por exemplo, o apagao, que o apagao foi unha das palabras tanto en España como en Portugal máis procuradas cando aconteceu, mas non sei realmente, porque eu costumo procurar moita coisa, moita. Além dos, de procurar por outros lados, non só na Google, non te posso dizer exatamente qual é que foi a palavra que eu mais procurei. E tu, Olivia, tens alguma palavra no teu top? Eu diria talvez Rússia, Ucrânia, de uma forma geral, em relação à guerra, que são as coisas que eu acho que mais Google faz pesquisas. Mas tu procuras assim, Rússia, Ucrânia? Sim, ou às como? vezes faço, sim, Rússia, assim? imagino Rússia, jornais, depois escreve várias palavras, não é? Ah, por isso. Rússia, exatamente, E depois Ucrânia. relacionas Rússia, Mas Ucrânia, claro. Trump, Putin, Zelensky. Isso, exatamente. E o Última terceiro hora, ponto- última hora. E o terceiro, depois a Rússia e a Ucrânia, eu diria restaurantes. Às vezes, por exemplo, este fim de semana vou, em princípio, na zona de Grândola, e às vezes basta eu escrever restaurante, Grândola, para ver o que é que aparece. E, portanto, a palavra restaurante que Mas fica entre non os três primeiros. procuras tasca típica barata? É barato? Restaurante barato? Não, porque não procura automaticamente o que é barato. Ah, mas normalmente as tascas têm Sim, mas melhor às preço. vezes escreve restaurante e depois aparece coisas mais baratas ou não. Ou mas- menos. Bem, como mas se não- percebe, o não- Google tem este caráter altamente multifacetado, não é? Estamos aqui a discutir sobre como é que procuramos Exatamente. as Melhor coisas. restaurante. Podem ser também conselhos úteis e dicas úteis para quem nos ouve neste Visto de Fora. Vamos agora entrar na parte da análise dos temas europeus neste programa, que é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Há um risco elevado de guerra entre a Europa e a Rússia, pelo menos essa é a percepção da maioria dos europeus inquiridos em 9 Estados-membros, Portugal incluído neste lote. Estamos a falar de 51% dos entrevistados que acreditam na possibilidade de um conflito nos próximos anos. Verdade ou exagero? Há razões para recear esse cenário, Olivier? O que é que estes tempos nos dizem sobre essa possibilidade? Bem, é normal que haja motivo de preocupação, porque eu acho que é o maior risco que acontece desde a Segunda Guerra Mundial. Agora, é sobretudo que o facto do medo que Putin quer transmitir está a funcionar. E Vladimir Putin continua com este medo. Ouvimos o presidente russo fazer esta ameaça novamente esta semana. Ela funciona. Ele quer, de facto, meter medo às populações europeias. Para o quê? Para que o que é hoje em dia uma minoria de pessoas, em Portugal igual, é uma minoria de pessoas que diz o seguinte: será que vale a pena lutar para a Ucrânia? E o objetivo dele é que esta minoria se transforme numa maioria. Que a maior parte da população europeia considere, tendo em conta o medo, que afinal este combate não vale a pena. Mas existe o risco dessa ideia Eu se espalhar na opinião pública portuguesa? Eu acho que ele existe, este receio, porque ele, de facto, esta ameaça, a Europa podia fazer a mesma. Quer dizer, a Europa, quando ele diz esta semana estarei a negociar com quem? Se houver uma guerra, basicamente é a bomba nuclear quando ele diz isto, mas ele se esquece que a Europa também tem. Alguns países da Europa têm a bomba nuclear. Só que os dirigentes europeus, ainda bem, não o fazem e não colocam da mesma forma. Begonha. Sim, eu estou moito preocupada con isto. Realmente isto está xa a tomar uns contornos, André, moito xa difíceis. Por qué? Porque eu estou a ver esta semana tivemos varios sinais. Por exemplo, a reunião na Rusia mesmo, en Moscovo, non é? Do emisario norteamericano e tamén que o familiar directo do Trump, o xerno do Trump, e como Vladimir Putin fez esperar 3 horas
3 horas aos negociadores para se reunir. É un sinal de aquí estou eu mando. Hoxe, precisamente, o día que estamos a emitir este programa, morreran 5 persoas na Ucrania xa vítimas dos ataques rusos e temos esta última hora tamén da reunión de hoxe, tamén na Florida, do emisario, do negociador da Ucrania na Florida, esta tentativa tamén do Trump de dizer eu consigo pacificar aquí o mundo, mas na Florida. Quantas reunións, André, quantas reunións levamos xa dos negociadores nas últimas semanas? E a questão é que há sempre uma questão que está sempre pendente e que até foi deixada em aberto pelo presidente Trump, que foi a cedência de territórios por parte da Ucrânia, que continua a ser uma exigência da Rússia, e os Estados Unidos não se opõem. Não se opõem, mas a Ucrânia sim. Pois. A Ucrânia sí que se opõe e é muito significativo como a Ucrânia xa, o presidente ucraniano diz claramente esta semana que ele quer nas negociações ao máis alto nível tamén a União Europeia. Por quê? Porque sabe o Zelensky que se vai da mão da Europa, da nosa Europa, da União Europeia, da que ele quer formar parte, e se todo correr ben, a Ucrânia vai formar parte da União Europeia, é melhor e é mais forte, porque senão e temos vai de facto o mais forte, Begonha, do teu ponto de vista? A pergunta é a Europa no meio de tudo isto, como é que fica, Europa, não é? Sim, é a pergunta de sempre, de todas as semanas, como é que fica a Europa? Mas a Europa tem de ir e tem de continuar da mão e dar a mão à Ucrânia, mas é que o problema é a espiral de negociações que estamos a ter nas últimas semanas. A quantidade de reuniões, e xa esta, para mim, está da Rússia, de Putin, fazer esperar aos negociadores, os emisarios enviados directamente pelo Trump, 3 horas e depois perguntar, olha, gostaran de Moscovo? Gostaran de fazer turismo por aquí? Mas isto que é o que é? Isto é unha guerra ou que? E, portanto, esta espiral de reuniões, este perigo que nós sentimos, máis da metade dos europeos que sentimos que realmente pode haver un ataque directo, ten todo sentido da Rússia. Por quê? Porque o propio Putin, como dicía Olivier esta semana, xa deixou caer isto. Portanto, non podemos negar a evidencia. Temos de estar preparados para todo, porque estamos nun momento de guerra de guerrillas, de guerra de parcelas, híbrida. Mas non sabemos qual é que vai ser o seguinte paso. Olivier, concordas com a Begonha? Esta espiral de reuniões, isto vai levar-nos a algum lado? Ou estamos aqui, sobretudo do lado russo, a tentar ganhar tempo e estender o conflito para... Não, eu acho que não nos vai levar nenhum nesta fase. Zero otimismo. Não é que não é 0,1% de otimismo. Mas isso é no curto prazo. Agora, ou é a mais longo prazo? Eu diria pessimismo. A curto, médio prazo. Agora, eu acho que, no entanto, infelizmente, mas eu acho que não vejo outra forma do que haver um acordo apenas e só entre russos e americanos. Isso é que é uma vergonha, do ponto de vista moral é inacreditável, é uma vergonha. Agora, eu acho que os europeus, infelizmente, se vão sentar, e os ucranianos também, à mesa depois, quando houver um acordo entre a Rússia apenas e os Estados Unidos. Mas isso é um perigo para a Europa, não será? Sim, é um perigo, mas depois, em função disso, a Europa vai se sentar à mesa das negociações. Mas eu não vejo, infelizmente, neste momento, outra solução do que esta. Claro, é que Vladimir Putin nem quer ouvir falar, ele tem com os Estados Unidos várias... eu sempre disse isto aqui na Renascença, os dois homens têm muito em comum, mas muito. Uma ideologia muito forte em comum, muito mais que as pessoas podem pensar, e além disso, um ódio total à Europa e à NATO. Isto são os pontos em comum que permitem alguma conivência. E eu só que, em relação a esta semana, dizer algo que me chocou imenso, que é a capa do Partido Comunista francês, dizendo que colocou o chefe do exército maior do exército em França e Emmanuel Macron falando da escalada da guerra. Eu confesso que não entendo como é que é possível estar do lado errado da história, da leitura errada da história até este ponto. Enquanto o Vladimir Putin não só é o agressor, não é só ele que é vestido de soldado, é ele que é a escalada da guerra, e aproveito para dizer que este mês uma revista editada pelo ministro russo dos Negócios Estrangeiros falou de um artigo escrito por 3 diplomatas, publicado pelo Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros, dizendo que a Europa respeita apenas a Rússia quando ela vê
vê chegar os seus soldados que não deviam ter parado em Berlim e em Paris. Portanto, é isso. Onde é que está do lado da escalada? Quem é o agressor? E, infelizmente, uma minoria, lá está a verdade, na Europa, mas a minoria tem uma leitura completamente errada da história. Mas non só iso, temos tamén, e eu por iso eu dicía, e como saben, eu costumo ser optimista e moito optimista con a Europa sempre, aínda que sexa crítica ás veces, como debe ser. Mas neste caso, eu ollo con preocupación tamén para o que está a acontecer dentro da Ucrania. Todo o que saiu nos xornais, nas noticias de todo o mundo, e deu a volta ao mundo da suposta corrupção próxima ao presidente ucraniano, Zelensky, con o seu asesor, o seu xefe de gabinete, o seu braço direito, a persoa de apoio, que estaba precisamente a liderar as negociações precisamente de paz, é moito grave. É moito grave e entón nós desde aquí, desde fora, visto de fora neste caso da Ucrania, tamén non temos tanta información sobre o que acontece lá dentro. Por sorte, a mídias internacionais que teñen correspondentes moito bons, como acontece coa SIC, por exemplo, que nos dá puntualmente a Irina unha información moito boa do que acontece lá dentro. Acontece con a CNN, por exemplo, internacional, que costuma sempre a noticiar moito ben e con moito detalle o que está a acontecer, mas tamén non sabemos en profundidade. Mas são pelo menos indícios de alguma e fragilidade e de bastante fragilidade da Ucrânia. O facto de que fique máis fragilizado o eixo forte, duro, o núcleo duro do Zelensky, que o Zelensky deu até agora internacionalmente e para con o seu povo unha imaxe de fortaleza, unha imaxe de liderança que gañou o respeito do mundo inteiro, isto até que ponto pode influenciar tamén esta fase seguinte da guerra. Exato. As opiniões públicas e também o apoio que a Ucrânia pode continuar a receber ou não no seu esforço de guerra. Vamos virar a página neste Visto de Fora, seguimos para os temas nacionais. Não esquecer que este é um programa que é uma parceria Renascença Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Milano, Zagreb, Bruxelas, Sofia, Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Por cá, semana marcada pelo percalço de saúde do Presidente da República, nada de grave, felizmente, mas que vai obrigar a alguma contenção na agenda de um Presidente que todos sabemos é bastante ativo. Deixem-me perguntar-vos, visto de fora, como é que acompanharam este caso, no contexto de uma discussão que chegou a haver por estes dias, se a divulgação do Estado de Saúde de Marcelo Rebelo de Sousa devia ser público ou não. Olivia, o que é que pensas sobre isto? Sim, eu acho que deve ser público, mas eu não acho grande coisa sobre, se quiseres a verdade, pronto, é um problema de saúde que ele teve o Presidente da República, está melhor e ainda bem, mas não tenho muita opinião sobre isto. Eu acho que foi bem tratado a questão na comunicação social. Eu acho que, claro, que deve ser público, porque ele é o Presidente dos portugueses. Nada mais a acrescentar sobre isto. Begonha? Eu penso que exatamente, acho que foi um acompanhamento equilibrado, como diz o Olivier. Acho que moito equilibrado e depois os do norte teñen de estar moito satisfeitos, non é? Tantas veces que falamos do Sistema Nacional de Saúde e temos falado cá moito neste programa con o Sergio Costa da diferenza tamén, non é? Dos hospitais do norte e de outras partes do país. Realmente o Hospital San Xoao do Porto, parabéns, está de parabéns. Toda a equipa tamén está de parabéns, porque realmente foran moito áxeis, foran moito rápidos en lidar con esta situación do presidente e demostrou, sobre todo, a presidenta do Consello de Administración do Hospital San Xoao do Porto. Eu acho que demostrou unha clareza, unha capacidade de comunicación tamén para explicar a sociedade portuguesa, os portugueses a través das televisores, das radios e dos media o que tiña acontecido e o que estaba a acontecer en tempo real con o presidente, que acho que iso serveu para calmar os ánimos das persoas, non é? Esa tranquilidade que ela mostrou, pois iso acho que é moito importante. Por tanto, unha vez que xa a cirurxía correu ben, depois o seguinte foi comunicar con clareza, con transparencia, porque en democracia
acho que o mais importante é comunicar com transparência. É fundamental. Serve isto para lançarmos o tema presidenciais, porque falta exatamente um mês e meio para essas eleições. Há uma sondagem para a SIC Expresso que revela que Marcelo deixa uma impressão positiva em 2/3 dos inquiridos, só que agora, Olivier, parece que a sondagem aponta outra resposta. Os portugueses querem um tipo de intervenção diferente do próximo chefe de Estado. O que é que isto significa, Olivier? É cansaço? É saturação por parte do eleitorado em relação àquilo que foi a ação de Marcelo Rebelo de Sousa nestes 10 anos em Belém? Sim, as sondagens mostram isso. Há uma queda da popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa, não é? À volta de 35% de opiniões positivas. Mesmo assim, é muito mais, por exemplo, que Macron em França. Em Macron em França são 12%. Portanto, é o triplo. Eu diria que após 10 anos, não é? Portanto, quase 10 anos, não é? Sim, são 10 anos. No são poder, 10 anos, quase 10 anos. Ter assim tanta opiniões positivas, mesmo assim, acho que é muito, na verdade. Sim. Mas o poder do presidente é diferente. O presidente francês tem mais poder do que o presidente português. Agora, a questão de Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que o seu charme é um pouco como tudo num relacionamento. O que é incrível na sedução, cada um de nós temos trunfos, não é? E no início não há nada mais fácil, de uma certa forma, porque é descobrir uma nova pessoa e tudo isso. E depois de 5 ou 6 ou 7 ou 8 anos, sabemos que às vezes temos crises nos nossos relacionamentos. Certo. E às vezes o nosso fator surpresa já não funciona como a outra hora. E ele, o que é que ele fazia no início? O Presidente da República, quando ele, Marcelo Rebelo de Sousa, fazia selfie e tudo isso, estava super bem disposto e tudo isso, de facto, hoje em dia já não funciona tanto porque há um contexto de crise. E além disso, o que é que eu acho que não funciona é um divórcio entre ele, Marcelo Rebelo de Sousa, e a direita e a extrema-direita. Eu acho que a grande questão aqui, que é a extrema-direita é um ódio visceral a Marcelo Rebelo de Sousa. E uma parte do eleitorado de direita, agora, a direita tradicional, por assim dizer, também não gosta dele. Porquê? Porque Marcelo Rebelo de Sousa, sabemos que ele teve um casamento feliz com António Costa, e além disso, ele é um social-democrata, mas de facto ele não corresponde, eu diria, à ala mais à direita do Partido Social-Democrata, que é, por exemplo, Cavaco Silva, ou até mais do Pedro Passos Coelho, não tem nada a ver. E esta mentalidade, esta ideologia de Marcelo Rebelo de Sousa, ela não bate certo com uma parte do eleitorado, hoje em dia, do PSD. Begonha, concordas com este argumento, Olivier? Há desilusão à direita com Marcelo Rebelo de Sousa? Vou à essência disto e o que perguntabas antes, que é muito importante. Primeiro, este é o momento de valorizar a figura do actual Presidente da República. É o momento, nós neste visto de fora temos de ter unha visão abranxente, non ser como o resto dos xornalistas de aquí. Para iso estamos nós, para dar unha outra visão, André. E eu acho que os portugueses van ter moitas saudades do Marcelo Rebelo de Sousa. Isto que aconteceu esta semana, esta hernia encarcelada, que por certo, esta hernia encarcelada é unha das palabras, eu acho que máis procuradas nos últimos días. Deve ter subido ao top do Google, precisamente. Que significou isto? Este problema de saúde do presidente, que finalmente foi, por sorte, bastante ou moito ben solucionado, significou que as persoas ficaram moito preocupadas, non é? Mas isso não é algo natural, não, ainda que com um Presidente da República que possa não ter os seus índices de popularidade em alta? Espera que vou continuar com o meu raciocínio. Não é só natural. É que as pessoas, quando realmente o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa seja un cidadão máis, que vai ser a partir de março, ok? As persoas van ter saudades dele, porque eu acho que a pessoa que venha a seguir a ocupar o seu cargo, a máxima figura do Estado portugués, a Presidencia da República, o vai ter moito difícil, porque ele é un animal político, un animal social, unha persoa con unha capacidade de comunicación, unha forza que te demostrou agora estes días físicamente, 48 horas depois de ser operado, se hasta ele hiperactivo e ten 70 e tal anos, ok? Portanto, é moito difícil
sustituir a unha persoa como Marcelo Rebelo de Sousa. Internacionalmente ten unha imaxe ótima. Nacional, en termos nacionais internos, tamén ten moita popularidade porque son 10 anos. A ver que político na Europa e no mundo, depois de 10 anos no poder, neste caso como presidente da República, ten a popularidade que ten o Marcelo Rebelo de Sousa. Que le cometeu fallas? Claro. E neste segundo mandato tamén, com certeza. Mas muito relacionadas com a sua intervenção, tal como referia o Olivier. Agora os portugueses parecem também querer um tipo de intervenção diferente. Também queriam, o almirante, inicialmente, o almirante parecía que estaba xa gaño isto, e está todo en aberto, porque non há unha figura que aglutine maioritariamente o gosto dos portugueses neste momento, o que sí acontecía con o Marcelo Rebelo de Sousa cando ele foi por primeira vez a votos para a presidencia da República há 10 anos. Agora non acontece a mesma coisa. A opinião dos portugueses fica muito fragilizada. O que é curioso Olivia, o que é curioso é ver, de facto, para responder à tua pergunta, quem é que vai ser depois? Porque eu acho que a política é uma questão de ciclo. Depois do Cavaco Silva, que é uma pessoa bastante cinzenta na sua personalidade, aconteceu Marcelo Rebelo de Sousa, que é um pouco o contrário da personalidade de Cavaco Silva. E depois vê-se claramente que os portugueses, pelo menos do que se escreve, se diz, gostariam que houvesse alguém, eu diria, com um perfil, há um homem político que para mim teria ganho, sem problema nenhum, logo na primeira volta, mas já é uma certa idade e já esteve no poder, que é Ramalho Annes, que é, porque eu acho que é exatamente este perfil, a minha convicção, que os portugueses gostariam de ter. Ora, e há algum candidato que se aproxime desse perfil nesta altura, Olivier? Eu acho que só 2 homens neste momento podem ser Presidente da República em Portugal. Acho eu, posso estar enganado, pode passar a segunda volta, mas eu acho que ele irá perder caso passasse a primeira volta, que já seria um grande resultado para ele. Eu acho que só há ou Marcos Mendes ou Gouveia e Melo. Em princípio, um deles vai ser Presidente da República. Se for Marcos Mendes, não é o Marcelo Rebelo de Sousa, mas aproxima de uma certa forma, ou seja, é alguém que vê que é bastante próximo das pessoas, mas se for Gouveia e Melo, de facto, seria uma ruptura com o estilo de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas acho que disso xa falaremos máis para frente, porque realmente isto temos unhas semanas emocionantes pela frente, mas porque cá podemos ter tamén a sorpresa de ter o André Ventura a pasar a segunda volta. Isto xa a última sondaxe desta semana da SIC, do Expreso, e o que avanzou. Portanto, temos esa hipótese. Por eso digo que aquí se aventuran e se apresenta umas semanas decisivas. E o que é que eu posso dizer super rapidamente é que a imagem, lá está, lá fora, pelo menos falo dos países francófonos, de Marcelo Rebelo de Sousa, ela é ótima porque estou a falar da comunicação social, porque em França quase ninguém conhece Marcelo Rebelo de Sousa. Estou a falar da comunicação social. Qual é a imagem positiva? Porque os presidentes franceses ainda não se acham reis, não é na linhagem dos Luís XIV e companhia. Mas Marcelo Rebelo de Sousa é exatamente o contrário. E esta proximidade que ele tem, que sempre teve com os portugueses, é uma imagem, eu diria, diferente da política. E isto, eu acho que ele conseguiu muito transmitir. Eu acho que foi por causa disto que ele ganhou e que ficou muito popular durante muito tempo. E em Espanha é super popular. Exato. Inaugurou o estilo. Na miña altura de correspondente, eu tive a sorte de o entrevistar varias veces, grandes entrevistas, unha delas guardarei para sempre na miña memoria, no Palacio de Belén, con vídeo incluído para La Voz de Galicia, e realmente ele xa é coñecido en España grazas a estas reportaxes miñas e de outros xornalistas españois, como presidente dos efectos, non é? Ese presidente que gañou varios premios tamén en España, un deles do meu xornal, do meu antigo xornal, do La Voz de Galicia, precisamente como esa personalidade do ano para La Voz de Galicia, acho que foi en 2018. Além de ser um excelente orador, não fosse ele um experiente. E ele ten un relacionamento moito bon con o rei de España, de facto tiña esta visita marcada oficial a España, precisamente para se despedir do rei Filipe, e tamén para o Vaticano. Esa visita a España será, xa foi reasendada para febreiro, mas o relacionamento
Ótimo. O que acontecerá con o seguinte presidente da República? Eu imagino que o relacionamento continuará Claro. a ser diplomáticamente bon, moito bon, mas a nivel pessoal, e que a sintonía do Marcelo con o rei Filipe e coa raíña Leticia, porque ele sempre defendeu, e a min varias veces me dis que gostaba muitísimo da raíña Leticia, desa fortaleza, desa capacidade de traballo e todo iso, e como acompañaba o rei. Por iso digo que vai ser moito difícil a nivel internacional encontrar unha figura que teña ese empaque, que teña esa popularidade também a nível externo. Depois terão necessariamente, e no momento inicial, a palavra aos eleitores portugueses nas próximas presidenciais. Vamos avançar neste visto de fora, vamos testar, como sempre, os vossos conhecimentos das expressões populares portuguesas. Índice de Tugalidade. Pode ser fácil ou difícil, isto é como em tudo na vida. O que é que significa a expressão é apenas fumaça? Vou dar-vos 3 hipóteses. Algo irrelevante, promessas políticas que não se concretizam ou atitudes de vaidade e de arrogância sem fundamento. É o segundo, porque como en español é apenas e en galego é apenas fume, como dirías, en galego se diría así, en español é solo humo. É dizer, cuando realmente son promesas que fican así, en promesas, mas que se sabe que iso realmente non ten consistencia, non é? É uma expressão, na verdade as 3 são válidas. O ser algo irrelevante, as tais promessas que não se concretizam e também, ou as atitudes de vaidade e de arrogância sem fundamento. Mas já agora, deixem-me perguntar, vocês sabem a quem é que é atribuída esta expressão aqui em Portugal, ou mais frequentemente atribuída? Não Bem, sabemos. nós celebramos, passamos agora por esta efeméride dos 50 anos do 25 de novembro. Esta frase é apenas fumaça, é atribuída a Pinheiro de Azevedo, que era primeiro-ministro no final do verão quente de 75. E ele próprio utilizou esta expressão durante uma manifestação de apoio ao seu governo, em que começaram a disparar tiros para o ar, bombas de gás lacrimogéneo. Na verdade, aí a fumaça não era apenas em sentido figurado, era mesmo real. Ele celebrizou essa expressão: o povo é sereno, é apenas fumaça, tenham calma. Acertaram os dois. Begonha adiantou-se, mas vá, pronto, muito bem. Está Temos então fechado. empate. Exato, temos empate esta semana. O índice de Tugalidade com esta expressão é apenas fumaça. Seguimos neste visto de fora. Índice de Tugalidade. Olivier, tens algo a dizer, não tens? Sim, não, esta semana, excepcionalmente, estive na Itália, vai fazer parte do meu negativo e positivo, mas estive na Itália e tenho para vocês uma pergunta, o índice de italianismo para vocês. Uma questão que tem a ver com a Itália. A minha pergunta é a seguinte: eu estive em Bolonha durante alguns dias, e a minha pergunta é: qual é, na vossa opinião, o prato mais conhecido de comida de Bolonha? Imagino que non será, como estás a perguntar, a pasta espaguetis à bolognesa, porque non será. Então, vou-te responder, André, Então, tu. força. Qual é o prato, tu achas? Pois, não sendo, não sei, massa à bolonhesa, mas isso parece demasiado Porque óbvio, na será? Itália Não, há ok. pratos Então, tão bons. por que era Armadilho que fala disto, que é engraçado, isto, pouca gente sabe disto, e por isso que queria partilhar com vocês isto, eu que sou de origem italiana. O esparguete à bolonhesa, de facto, mas o que é curioso é que ninguém na Itália come este prato. E, aliás, o que é inacreditável, você vai a Bolonha e perguntar um esparguete à bolonhesa é um insulto que vocês fazem, porque a regra na Itália é a seguinte: o molho à bolonhesa, claro que isto existe, o que nunca se faz, nunca, é comer molho à bolonhesa com esparguetes, porque os italianos come-se com o quê, consideram... Olivier? Eles consideram que não é a massa que se casa melhor com o molho à bolonesa, a massa melhor é a tagliatella, ou seja, é para que o molho seja mais a enrolar a massa. Claro. E quando você vai num restaurante e pergunta um esparguete à bolonesa, lá de repente vem a fúria dos bolonheses. Porque a comida e a gastronomía italiana é tan rica e tan variada e falamos do bacalhau en Portugal, das 1000 maneiras, pois na Itália as 1000 maneiras Portanto, de é uma invenção que vem de fora da Itália, o esparguete à bolonesa. Ora bem, aí está, um mito desfeito. Aprendimos mais uma coisa. Obrigada, Sim, sempre a aprender. Obrigado, Olivier. Vamos então agora seguir para os vossos positivos e negativos desta semana. Begonha, negativo, comece por ti.
Sí, esta semana morreran dúas xornalistas, acho que temos de lembrar cá, destacadas e comunicadoras en Portugal. Por un lado, unha xornalista desta casa, que eu non coñecín, mas todas as persoas falaronme moito ben dela, que é a Olga Cardoso, ok? E tamén a morte da Constanza Saicuña, que é unha xornalista de Gaza, morreu moito máis xoven do que a Olga Cardoso, con 67 anos, a Constanza Saicuña, e unha xornalista destas que eu lembro, non é? De cando cheguei a Portugal con moita personalidade. Entón, cando morren colegas nosos e persoas que acompañaran a inúmeros portugueses e que foran como unha referencia para eles e para elas, pois temos de lembrar aquí, por que non? Lembrar tamén a colegas de Profisao e todo o que fixeran para transmitir informação, entretenimento, enfim, e acompanhar os portugueses. No caso da Olga, mais entretenimento, porque era locutora. Comunicadora. Exatamente, era uma comunicadora. Por isso digo e muito... uma referência, uma voz histórica desta Exatamente, casa. Uma voz histórica da Renascença e no caso de Constanza Saicuña, máis como xornalista da área política e máis interventiva, é diferente. Olivier, teu negativo. O meu negativo, lá está, o meio de transporte, perdão, é a Begonha, hoje sou eu, a vergonha das filas do aeroporto de Lisboa. O que é engraçado, e que é um tema de atualidade, o que é engraçado é que na Itália, em Bolonha, porque fiz Lisboa-Bolonha de avião, é a mesma coisa. E a minha pergunta é a seguinte: o que é que se passa com estas pessoas que nos consideram pior que animais, afinal? Porque estava a ver nas cordas, agora, para anos do controle de segurança, aquelas cordas do zigue-zague, isto é uma vergonha autêntica. Eu sugiro uma trela. Eu sugiro que nós sejamos levados por um agente de segurança, cada um com uma trela, e sugiro, já agora também nos autocarros, que nos cortem o ar-condicionado para nós sufocar do calor dentro do... Eu acho que será o próximo passo, a trela e o autocarro. Eu acho que são péssimas condições, vergonhosas, e já é caro o avião. Podiam eventualmente aumentar 10, 15 ou 20 euros, mas eu acho que há um limite. Infelizmente, não há concorrência. Isto é o grande problema, quando não há concorrência, maltratar. Isto, para mim, é maltratar o cliente, é uma vergonha autêntica. E fica a minha sugestão, a trela, a partir de agora, para cada pessoa que viaja, para tratar com pior que cães. Bem-vindo à protesta e à crítica dos transportes, porque quando se viaja e quando se ven estas coisas, ok? E é assim. Mas concordas comigo ou não? Como não vou concordar? Se eu sofri no aeroporto de Lisboa ao longo de 3 anos, quase todas as semanas de tudo. Mas não é só em Lisboa, é isso que eu estava a dizer. Em Bolonha mas é igual. O aeroporto de Lisboa está sobresaturado. Esse é um grande problema. É um problema geral. Begonha, positivo da semana. Pois vamos con o positivo. Dúas coisas eu acho que interesantes. A primeira, parabéns aos bancos alimentares contra a fome de Portugal, a Isabel Xonet. Para mí é gosto moitísimo dela, do que faz, o que faz ela e a súa equipa pro bono para tentar angariar alimentos. Neste caso é verdade que ela considerou moito positiva esta última campaña de pasado fin de semana de Angariaxao, de Natal. Estamos a falar de quase 3.000 toneladas. Estamos a falar o que significa son 2.000 kilos de alimentos. É verdade que menos un bocado do que o ano pasado, mas tamén a situación dos portugueses con a inflación non é a mesma. Os portugueses continúan a ser solidarios. E depois outra coisa, vamos, se me permitires, André, tirar para casa, porque próxima cuarta-feira, Olivier e eu vamos ter unha conferencia, vamos estar moderados pelo Sergio Costa no espazo cultural, ámbito cultural do El Corte Inglés de Lisboa, e animamos ás 6:30 da tarde. Visto de fora, vamos dar a nosa visão descontraída de Portugal. E dos portugueses... A atenção dos nossos ouvintes. Claro, Portugal. E os portugueses, e como é que mudou Portugal e como é que mudaram os portugueses nestes últimos 20 anos. Portanto, lembro que poden ir todos e todas os que quixeran ao El Corte Inglés, ámbito cultural, no sexto andar. Vamos falar visto de fora Portugal e os portugueses, Olivier Bonamici, Begoña Íñiguez, moderados por Sergio Costa. Próxima cuarta-feira, 10 de decembro, 6:30 da tarde. Están todos convidados. Contamos con todos. Está feita a publicidade. Positivo. Claro, temos de lembrar, porque vamos falar visto de fora, non é? Sim. Olivier.
É um positivo, tem a ver. Bom, a Begonha falava da riqueza da gastronomia italiana, mas o que eu achei engraçado é que não é a primeira vez, e já começa a ficar, não é preocupado, é uma brincadeira, mas de facto, definitivamente sou cada vez mais tuga, porque quando estava na Itália, e olha que eu sou de origem italiana, e quando estou em França, e sou também, nasci em França, fui educado em França, de origem italiana, mas nasci em França, educado em França, e após, hoje em dia, 3, 4 dias, já tenho saudade da gastronomia portuguesa, e vou fazer uma pergunta que a mim me acontece, tenho a certeza que há muitas pessoas em casa vão achar o mesmo. O que é que, na vossa opinião, há sempre um prato, após 3 dias, quando estou fora, um prato específico, uma família de pratos, por assim dizer. Mas não um prato específico, ou seja, não é um prato feijoado, não, é uma família de pratos, por assim dizer, que eu morro de saudade. E, aliás, quando voltei da Itália, a primeira coisa que eu disse, bem, de repente quero comer absolutamente isto. E quando estive em França a última vez, a primeira vez que eu cheguei a Portugal de férias, voltando de férias, tenho que comer isso. Na vossa opinião, o que é que é? Não, eu quero saber para ti que é o que é. Não, Temos de adivinhar, Olivier. Tenta adivinhar o que é que seria para mim. Sopa. Ou sopa? Não, mas não é uma sopa. Feijoada? Não, porque não é uma família de pratos, a feijoada, filha. É um prato em si, Bacalhau? Uma família de pratos. Não, assim, mas bacalhau sim, mas qual é a família do prato do bacalhau? Abras. O bacalhau abras. Não, a família, mais global. O bacalhau pertence a quê? Peixe grelhado. Bom, peixe grelhado. É o peixe grelhado, que para mim é o melhor país do mundo com a Grécia. Portugal é, para mim, Portugal e Grécia. O peixe grelhado, de facto, após 3, 4 dias, morro de saudade. E o que é que eu fiz? Voltei para casa, fiz descongelar logo nos carapaus. Assim, logo na grelha. Logo na grelha. Olha, mas eu que sou ibérica, quando estou fora da Península Ibérica, eu teño saudades de pratos portugueses e pratos espanhóis. Por exemplo, a sopiña, para mí as sopas portuguesas, de facto en casa eu preparo inúmeras sopas portuguesas e teño saudades das sopas e depois teño saudades de outra coisa española. A tortilla de patata cando estou fora e dizer, sou ibérica realmente, dizer, non deixo de ser española, mas ibérica. É mesmo saudades de casa. É para matar as saudades de casa. Meus caros, chegamos ao fim deste Visto de Fora. Obrigado também pelas vossas dicas. Para a semana há mais. E a não esquecer, na próxima quarta-feira, 6h30 da tarde, Corte Inglês de Lisboa, para assistir ao vivo a este Visto de Fora, que regressa de hoje a uma semana. Obrigada, boa noite. Tchau. Visto de Fora.